Não reaja. O método estoico para dominar qualquer ambiente sem abrir a boca. Você já mandou uma mensagem que não devia. Não precisa nem lembrar qual. Você sabe qual é. Pode ter sido numa discussão com a namorada, numa thread no Twitter, numa reunião que esquentou, num grupo de família no WhatsApp. A mensagem saiu. E 2 segundos depois você já sabia que tinha errado. Não porque o conteúdo era necessariamente falso, mas porque você reagiu. E reagir tem um custo que a maioria dos homens só percebe depois de pagar. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Tinha generais que o traíam, senadores que conspiravam, uma esposa que, segundo os historiadores, não era fiel. E ele continuava acordando todo dia, escrevendo para si mesmo, treinando o mesmo músculo que a maioria dos homens hoje nem sabe que existe. O músculo da não reação. Nesse vídeo, você vai aprender o método estoico de 4 camadas para dominar qualquer ambiente, no trabalho, no relacionamento, nas redes sociais, sem precisar elevar a voz, sem precisar se explicar, sem precisar ganhar nada. Apenas parar de perder. Antes de entrar nas camadas, preciso que você entenda uma coisa que Epicteto deixou escrita no Enchiridion há quase 2000 anos, e que continua sendo a distinção mais ignorada da filosofia prática. Ele divide o mundo em 2 categorias. O que depende de você e o que não depende. Parece simples. E é. Mas a maioria dos homens passa a vida inteira reagindo ao que não depende deles, como se reagir fosse sinônimo de agir. Como se responder fosse o mesmo que controlar. Não é. Reagir ao que não depende de você não te dá controle sobre a situação. Te tira o controle de você mesmo. E essa é a única coisa que você tinha de fato. Guarda isso. Vai fazer sentido em cada uma das 4 camadas. Camada 1. A pausa de 90 segundos. Existe uma janela de tempo entre o estímulo e a resposta. Você recebe uma mensagem agressiva. Alguém fala algo que te atinge. Sua chefia toma uma decisão que você considera injusta. Entre esse momento e a sua resposta, existe uma janela. A maioria dos homens não sabe que essa janela existe. Eles vivem como se estímulo e resposta fossem a mesma coisa, como se sentir raiva e agir com raiva fossem inevitavelmente conectados. Não são. A reação química da emoção no corpo dura, em média, 90 segundos. Depois disso, qualquer raiva que continua presente é uma escolha. Você está ativamente alimentando ela, mesmo que não perceba. Epicteto sabia disso antes da neurociência ter nome. Ele escreveu: não é o que acontece com você que te perturba, mas o que você pensa sobre o que acontece. A pausa não é fraqueza. É o momento em que você decide se vai reagir ao que não controla ou agir a partir do que controla. Na prática, parece assim: alguém manda uma mensagem agressiva no grupo de trabalho. Você sente o impulso de responder na hora. Você não responde. Você coloca o celular de lado. Conta até 5, devagar, não correndo. Depois decide se vale responder, como responder, ou se silêncio é a resposta certa. Esse espaço de 5 segundos é treinável. E quanto mais você treina, mais longa a janela fica. O exercício de hoje: durante as próximas 24 horas, toda vez que sentir o impulso de responder algo imediatamente, mensagem, comentário, discussão, qualquer coisa, pause. Conta até 5. Depois decide. Anota quantas vezes você usou a pausa. Esse número vai te dizer mais sobre onde você está do que qualquer teste de personalidade. Camada 2. O espelho invertido. Quando alguém grita, o instinto humano é gritar mais alto. Não porque você quer escalar o conflito, mas porque o sistema nervoso interpreta volume alto como ameaça, e ameaça pede resposta proporcional. É biológico. É antigo. E no mundo romano de Marco Aurélio, provavelmente era útil. Em 2026, é um desastre.
Porque a pessoa que perde a compostura numa discussão não vence a discussão. Ela entrega a narrativa para quem ficou calmo. Ela prova que foi atingida. E quem foi atingido já perdeu o argumento, independente do que disser em seguida. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que parece simples até você tentar. Trate os homens como são, não como deveriam ser. Isso significa que quando alguém age mal, você não se surpreende. Você não reage com indignação moral. Você observa, avalia e decide. A técnica do espelho invertido é simples de descrever e difícil de executar. Quando o tom sobe, você desce o seu. Não de forma passiva, não encolhendo. De forma deliberada. Você fala mais devagar. Você fala mais baixo. Você faz pausas mais longas antes de responder. O efeito é quase imediato. A pessoa do outro lado tem duas opções: continuar gritando sozinha, o que a expõe, ou calibrar o tom para o seu. Na maioria das vezes, o tom dela desce junto com o seu. Não porque você a convenceu de nada, mas porque o sistema nervoso dela respondeu ao sinal que o seu corpo emitiu. Calma. Isso não é performance. É presença. Um homem que não precisa gritar para ser ouvido comunica, sem dizer isso, que já sabe que vai ser ouvido. O exercício de hoje: na próxima conversa difícil, presencial ou por mensagem, reduza deliberadamente o volume da sua voz em 30%. Se for por texto, responda com menos palavras do que o outro usou. Observe o que acontece com o ritmo da troca. Camada 3. A armadura invisível. Essa é a camada que mais incomoda quando você ouve pela primeira vez. Sêneca escreveu em De Ira: o melhor remédio contra a raiva é o atraso. Mas há uma camada mais profunda que ele também explorou: a indiferença genuína ao que você não controla. E aqui preciso fazer uma distinção que importa. Indiferença passiva é fugir do conflito por medo. É evitar a conversa difícil porque você não quer lidar com o desconforto. Isso não é estoicismo. Isso é evitação disfarçada de filosofia. Indiferença estoica é diferente. É não precisar do resultado para manter sua paz. É entrar numa conversa sem estar emocionalmente dependente de como ela vai terminar. A diferença prática é enorme. Um homem que precisa que o outro concorde com ele para se sentir bem vai sempre ser manipulável. Porque quem quer que perceba essa necessidade tem uma alavanca sobre ele. Um homem que genuinamente não precisa da aprovação do outro para sair da conversa inteiro, esse homem é literalmente inatacável. Provocações precisam de uma ferida para encaixar. Se a ferida não existe, o golpe passa no ar. Isso não acontece fingindo que não liga. Acontece trabalhando de verdade a pergunta: o que eu precisaria que acontecesse aqui para me sentir bem depois? E então avaliando honestamente: isso está na minha esfera de controle? Se não está, e na maioria das vezes não está, você pode soltar. Não porque você é indiferente às pessoas, mas porque você entende que sua paz não pode depender do comportamento de alguém que você não controla. O exercício de hoje: escolha 3 opiniões sobre você que costumam te incomodar quando ouve. Para cada uma, escreva uma linha: isso muda algo que depende de mim? Se a resposta for não, escreva do lado: posso soltar. Não porque é fácil. Porque é o único movimento que faz sentido. Camada 4. O silêncio ativo. As 3 camadas anteriores tratam do que você não faz. Esta trata do que você escolhe fazer, e de como essa escolha muda o peso de tudo que você diz. Marco Aurélio escreveu nas Meditações uma orientação que parece estranha à primeira leitura: evite falar sobre gladiadores, cavalos, comida e assuntos triviais. Ele não estava sendo snob. Ele estava fazendo uma observação sobre economia de presença. Quanto mais você fala, mais você dilui. Não é sobre ser misterioso. Não é sobre criar uma persona de homem fechado. É sobre perceber que cada vez que você opina sobre tudo, cada polêmica, cada meme, cada notícia do dia, você está gastando algo que não é infinito.
Atenção é um recurso. Palavras são um recurso. Presença é um recurso. E como qualquer recurso, o valor aumenta quando é escasso e bem aplicado. Isso tem uma tradução direta para as redes sociais, que é onde a maioria dos homens drena esse recurso sem perceber. Cada comentário impulsivo, cada sotorie de resposta, cada thread onde você entra para provar um ponto para alguém que nunca vai mudar de ideia. O estoico não some das redes. Ele aparece com critério. E quando aparece, tem peso. Porque as pessoas percebem, mesmo sem articular, que aquele homem não fala por hábito. Fala quando tem algo para dizer. O exercício de hoje. Antes de qualquer mensagem, comentário ou post nas próximas 24 horas, faça uma pergunta interna. Isso aumenta ou diminui minha clareza? Se diminui, segura. Não para sempre. Só por agora. Veja o que acontece com seu estado mental até o final do dia. 4 camadas. Uma direção. A pausa de 90 segundos interrompe a reação antes de ela virar palavra. O espelho invertido usa a simetria de tom para comunicar autoridade sem esforço. A armadura invisível remove a ferida que as provocações precisam para funcionar. O silêncio ativo concentra o peso da sua presença no que você escolhe dizer. Nenhuma dessas camadas exige que você seja outro homem. Exigem que você pare de agir no piloto automático de um homem que ainda não decidiu quem é. Marco Aurélio não escreveu as Meditações para publicar. Ele escreveu para não esquecer. Um homem que governava o maior império do mundo ainda precisava se lembrar, toda manhã, da mesma coisa básica. O que depende de mim, eu cuido. O que não depende, eu solto. 2000 anos depois, a maioria dos homens ainda não aprendeu isso. Não porque é difícil de entender. Porque é difícil de fazer quando a mensagem chega, quando o tom sobe, quando alguém cruza um limite que você não esperava. É nesses momentos que você descobre onde está de verdade. Então a pergunta que fica não é qual camada você achou mais interessante. É, qual situação da sua vida, agora, está esperando que você pare de reagir e comece a escolher? Me conta nos comentários. Pode ser uma palavra. Pode ser uma história. Quero entender onde isso trava de verdade, porque é lá que o trabalho começa.